Graças a Deus, irmão. Nós tivemos os problemas de comunicação, né? A internet não estava muito boa, ou foi alguma coisa que a gente deixou de acionar aqui no nosso computador. Mas a gente está voltando agora aí. Dá um ok aí se os irmãos estão conseguindo ouvir aí, a igreja está conseguindo ouvir agora, em nome de Jesus. A gente vai iniciar novamente aí, vamos tentar. Não vamos desistir, é assim mesmo. A luta não é mole, não. A gente tem que continuar persistindo, né? A fé, ela tá, a fé, ela tem esses, esses, essas coisas, né? A gente tem que persistir realmente. Então, voltando, né? Nós oramos lá, não saiu o áudio para os irmãos, mas ficou gravado aí. Eu não sei se tem como recuperar depois. Eu acho que não. Mas nós oramos pelos enfermos, nós oramos pelo Brasil, pela igreja, pelos profissionais de saúde, pelas famílias das vítimas do Covid-19. Oramos também pelas crianças do projeto Siga Jesus e pelas pessoas que estão afastadas do Evangelho, né? Deus ouviu a oração, né? Deus ele recebeu a oração. Agora nós estamos iniciando novamente agora com o áudio, tá bom? Alguma coisa aqui no computador a gente não conseguiu. Então nós vamos agora, eu vou te convidar agora que o áudio voltou, vamos cantar um louvor ao Senhor, né? Você que está na sua casa aí, você que está aí com a sua família, que está aí agora é, pronto para adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, tá bom? A gente vai colocar aqui no zap da igreja, né? Dizer que os irmãos podem entrar agora que o áudio voltou, né? A gente tinha um grupo maior na primeira transmissão e agora diminuímos, né? Por conta dos problemas, né? Então nós vamos cantar o Senhor, né? A Alessandra vai nos ajudar aqui e vamos adorar o Senhor nesse momento, no nosso culto aí doméstico, nosso culto no lar, nesse momento. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar. Aleluia. Mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. Aleluia. Essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar mais um? Vamos cantar mais um cântico ao Senhor? Aquele que diz: se começarmos a orar,
salvaremos vidas, né? Se começarmos a orar, cante aí, igreja. Este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Salvaremos vidas. Se começarmos a orar. Se começarmos a orar. Este templo treme. Este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou. Elias orou. E o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. E o sol parou. Elias orou. E o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou. E o sol parou. Aleluia. Glória a Deus. Então, como diz o cântico, se começarmos a orar, salvaremos vidas, né? Se começarmos a orar, Deus ele fará coisas tremendas na nossa vida. E eu gostaria, nesse momento, de meditar com vocês na palavra de Deus, sobre a providência divina, né? Vamos ler lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1 ao 7, é uma passagem bastante conhecida de Eliseu, que faz com que o azeite da viúva multiplique, né? E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Vou dar um tempo aí para vocês procurarem. Esse texto, ele fala tremendamente da providência divina, né? E tem um detalhe nesse texto aqui, que eu, no decorrer da mensagem eu vou falar com os irmãos, que ele não fala só especificamente da providência, ele traz ensinamentos para a nossa vida, né? Ele traz um conteúdo muito mais profundo do que somente a questão da providência divina. Então eu vou ler aqui com os irmãos. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Ó Pai, que a tua palavra tenha poder sobre a nossa vida nessa noite. Que a tua palavra realize o propósito para o qual ela é liberada. Que o nosso coração esteja sensível à tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. Temos uma passagem aqui de uma situação muito difícil na vida dessa viúva, ou melhor, na vida dessa família, né? Uma situação muito difícil em que ela não via saída para aquela situação. A história vai relatar que o marido dela era um homem de Deus, e a Bíblia vai dizer até: a mulher
dos filhos dos profetas, ou seja, o marido dela era um homem de Deus, era um homem temente a Deus. E a Bíblia, essa história relata que esse homem morreu e ele deixou dívidas. E quando ele morre e deixa as dívidas, aquela mulher não tem como pagar as suas dívidas e os credores, ou seja, aqueles os quais o marido dela estava devendo, veio cobrar a viúva. E como naquela época era costume, se o marido morresse e a pessoa não tivesse como pagar, a família não tivesse como pagar, a família seria feita de servo e de escravo. Iria viver uma vida de servo e de escravo. Então, ela se desesperou naquele primeiro momento, mas ela lembrou que existia no meio da nação um homem de Deus, um profeta do Senhor. E ela vai recorrer a esse homem, e ela vai e conta a história para esse homem e fala da necessidade dela nesse momento, e conta a necessidade dela para aquele homem. Né? E a Bíblia diz que ele ouve o que ela falou e dá a resposta para ela. Dá um conselho, dá uma orientação, diz para ela, ó, vai lá e pega não poucos vasos emprestados e enche esses vasos de azeite. Né? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma necessidade, alguém que tinha uma necessidade e um profeta de Deus que era o representante de Deus naquele momento, ouvindo a necessidade daquela mulher e respondendo e dando a ela a direção. Ou seja, nós podemos dizer que, simbolicamente, aquela mulher orou, aquela mulher fez o pedido. E a oração é justamente isso, né? A oração é a gente pedir ao Senhor alguma coisa, a gente pedir a Deus alguma coisa, nós falarmos para Deus dos nossos problemas. E nesses últimos dias, as pessoas, principalmente agora, nesse momento de que o mundo está em polvorosa por conta do Covid-19, do coronavírus, né? Há uma grande preocupação no coração de muitas pessoas em todo o mundo do que será da sua sobrevivência depois do vírus. Ou seja, nesse momento as pessoas estão lutando para sobreviver fisicamente, mas já existe no mundo uma preocupação da sobrevivência material, do recurso material, que era o que estava na vida dessa mulher. Ela tinha um problema financeiro, ela tinha um problema para resolver, um problema sério, que se ela não resolvesse, e ela não tinha um recurso. Ou melhor, ela não conseguia enxergar o recurso que ela tinha, porque o profeta pergunta àquela mulher num primeiro momento, o que você tem? E primeiramente ela dá a resposta e diz assim, ó, eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Na realidade, ela tinha alguma coisa, ela tinha lá, podemos dizer assim, a matéria-prima para o milagre. Porque daquela botija de azeite, Deus multiplicou. E o que isso nos diz? Muitas vezes nós olhamos para as condições humanas e achamos que não temos nada, mas nós temos. E o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos Jesus na nossa vida, nós temos o autor e consumador da fé na nossa vida, nós temos aquele que pode mudar qualquer situação na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos enxergando. Então aquela mulher, ela recorreu àquele profeta e o profeta abriu os olhos dela. Então, esse é um efeito da oração. A oração, ela abre os nossos olhos também para o milagre de Deus. A oração, ela nos mostra coisas que nós não estamos vendo naquele momento. Não é isso que a Bíblia diz? Se nós clamarmos a Ele, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, quando nós oramos a Deus, Deus ele nos revela coisas que nós não estamos vendo no primeiro momento. Então, ela foi com uma necessidade. Qual era a necessidade dela? A necessidade dela era pagar a dívida para que os seus filhos não fossem feitos escravos. E o que isso quer dizer para nós? Que o sustento de Deus para a nossa vida ele é garantido. Ou seja, o sustento de Deus
para os servos dele, para aqueles que o buscam, é garantido. Porque a Bíblia, nesse texto, vai dizer, ela falando ao profeta, ela diz para o profeta que o marido dela, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ou seja, o marido dela era um homem de Deus. O marido dela era alguém que temia a Deus. Então, o que nós entendemos nisso também? Se nós tememos a Deus e somos um servo do Senhor, o Senhor ele não vai deixar a nossa vida desamparada e nem os nossos, que é o que o salmista ele vai falar quando ele diz, né, que lá no Salmo 37, 25, nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Então, nessa passagem, nós vemos claramente, né? Enquanto o servo do Senhor, enquanto o marido daquela viúva estava vivo, Deus sustentou ele em vida e sustentou sua família, apesar das dificuldades, das dívidas. Mas ele morre. E quem fica com o problema? A descendência dele. Quem era a descendência dele? Os filhos. Mas só que o Salmo vai dizer que ele nunca viu desamparado o justo, nem sua descendência mendigar um pão. Então, essa palavra se cumpriu na vida daquela viúva. A descendência daquele servo não mendigou o pão, porque Deus fez um milagre na vida dele. Fez um milagre na vida daquela família. Né? E isso tudo é o quê? É Deus honrando a nossa fé. Se nós cremos no Deus que nós servimos, pode vir qualquer coisa sobre a nossa vida. O mundo pode estar em polvorosa, mas nós temos que crer que Deus é o Deus que vai suprir. Se o mundo está preocupado com como que vai ser a crise financeira, como que vai ser o desemprego, se não vai ter comida, se não vai ter dinheiro, nós temos um Deus que pode chamar a existência o que não existe. Então, isso traz o quê? Tranquilidade para o nosso coração. A igreja ela não pode caminhar para o mesmo caminho do mundo, para o desespero. A igreja está aqui para mostrar para o mundo que existe uma esperança. Então, se nós nos desesperarmos junto com o mundo, em quem o mundo vai se apoiar? Qual a palavra que nós vamos ter para essas pessoas que são desesperadas? Porque Jesus ele nos disse, né, que aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados devem ir a ele e ele vai aliviar. Então, quem vai dizer para o mundo que existe um alívio para as enfermidades, para os medos, para os temores? É a igreja. Mas se nós estivermos desesperados também, com o mundo, nós não vamos conseguir falar. Então, Deus ele honra a fé dos seus servos. Deus eterno ele honra a nossa fé. Né? E ele vai até além das nossas necessidades. Porque o outro ponto que nós vemos aqui claramente nesse texto olha só, ela foi até o profeta para falar da dívida. A preocupação dela, a princípio, era a dívida com os credores. Mas só que a Bíblia vai dizer que o profeta, direcionado por Deus, ele traz sobre a vida dela uma bênção maior do que ela estava pedindo. Olha só que coisa tremenda. É o que a Bíblia diz, que ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou precisamos. Porque no final do texto, desse texto no versículo 7, quando o azeite ele parou de jorrar, porque acabou as vasilhas, e ela vai e fala para o profeta, olha, acabaram-se as vasilhas. Todas as vasilhas estão cheias. O que o profeta fala para ela? O profeta diz o seguinte, olha, agora você pega esse azeite, vai, paga a tua dívida e vive do resto. Olha só, o salmo se cumprindo na vida daquela mulher. Eles não iriam mais mendigar o pão. Por quê? Porque além deles pagarem a dívida, que era a sua preocupação inicial, que era o pedido ao profeta, Deus deu além para eles, ainda deu sustento para que eles continuassem vivendo a vida deles sem mendigar o pão. Né? E o azeite naquela época, o azeite tinha um valor comercial tremendo. O azeite era usado na culinária, o azeite era usado no cosmético, o azeite ele era usado nos remédios. O azeite ele era assim um produto
bastante valorizado. Então, ela teria condições agora de viver tranquilamente depois do milagre de Deus. E é isso que Deus ele requer de nós. Se nós continuarmos servindo a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, se nós formos fiéis a Deus em todos os momentos, se nós não desistirmos de continuarmos clamando a Ele, Deus não vai nos desamparar. E Ele vai fazer além daquilo que você precisa, Ele vai suprir, porque Deus é o Deus que sempre nos surpreende, como essa senhora foi surpreendida, essa mulher foi surpreendida. Não só Deus ouviu o clamor dela, da necessidade para pagar a dívida, como ele deu além para ela, para que ela pudesse, a partir de agora, viver tranquila e sem se preocupar com o que eles iriam comer depois. Porque, imagine, se Deus tivesse só dado a ela o dinheiro certinho, né, assim, a nível, falando de valores, desse a ela o azeite certinho para ela pagar a dívida, e o que ela faria depois? Ela pagaria a dívida e ficaria sem nada, mas Deus não. Deus é aquele que está sempre à frente das nossas necessidades. Deus vem sempre além, né? E essa é a maravilha de Deus, né? Porque Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Por isso que quando nós nos aproximamos dele, nós temos que crer nele e ter a certeza que ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. E crer que ele é poderoso para fazer o milagre. Eu não sei como que você está agora, amada igreja, como, se você está preocupado com alguma coisa, se você tem também ficado preocupado com todas essas notícias nos jornais, a situação do mundo. Eu quero dizer para você, né, você tem que se cuidar, você tem que seguir aí as orientações, né, que nós temos que seguir do Ministério da Saúde, mas lembre-se, quem sustenta a sua vida é Deus. A Bíblia vai dizer que se Deus não guardar a casa, em vão, né, trabalham aqueles que edificam a sua casa. Porque Deus é o Deus que dá o sono aos seus, ou seja, dá o descanso. Então, creia que Deus vai te dar o descanso, Ele vai te dar o descanso, a tranquilidade para você poder passar por todas essas situações. E no momento certo, se você continuar recorrendo, você continuar buscando, Ele vai multiplicar na sua vida também, como multiplicou na vida dessa viúva. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, é hoje e vai ser eternamente. Deus, Ele quer mostrar para você, mostrar para mim, mostrar para o mundo que Ele é o Deus da providência e que Ele tem sempre coisas boas sobre a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Essa mulher tinha um problema, ela podia, de repente, ficar lá chorando suas mágoas e ter entregue os seus filhos para os credores. Ela poderia se lamentar, ela poderia falar muitas coisas, dizer que não tinha jeito, que não tinha solução, mas não, ela recorreu ao homem de Deus, ao profeta. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Quando a angústia, quando a situação difícil vier, quando a enfermidade, quando as dificuldades vier, recorre a Deus. Busca Ele com todo o seu coração e Ele vai ouvir a sua oração, porque Deus é o Deus que ouve a oração e responde a oração. E é isso que Ele tem para a nossa vida, né? Então, Deus, Ele costuma, né, o que Deus faz conosco é isso também, Ele honra a nossa fé. A Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. E Jesus, ele incentivou os seus discípulos quando ele esteve aqui na terra. Ele disse, se vocês crerem, vocês farão sinais maiores do que o meu. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se vocês crerem, vocês verão o céu aberto diante de vocês. Se vocês crerem, vocês darão ordem àquele monte e ele se lançará ao mar. Jesus nos incentivou a ter uma fé, né? A fé que é poderosa nos seus efeitos. Então, concluindo, o que Deus ele deseja da nossa vida para que as nossas orações e as nossas necessidades elas sejam supridas. Ele deseja de nós fidelidade, que nós sirvamos a Ele com inteireza de coração e sejamos fiéis. O milagre aconteceu na vida dessa viúva porque ela declarou para o profeta, ela disse, olha,
meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela disse, ó, o meu marido era fiel ao Senhor. E a fidelidade do marido dela fez com que o milagre acontecesse na vida dela. Eu não sei nem como que era a vida dela com Deus. Não sei. Mas o fato dela ter falado que que o marido dela era um servo fiel, fez a grande diferença. Então seja fiel a Deus. Amém? Porque Deus ele é fiel para aqueles que têm compromisso com ele. E ele não vai deixar de faltar nada. Então Deus supre a necessidade daqueles que nele confiam. Então Deus trabalha, se podemos assim dizer, para prover, né, seus filhos das suas necessidades. E às vezes vai até além das necessidades, daquilo que nós precisamos. Ele nos dá mais do que nós precisamos. O que foi que aconteceu com essa mulher? Deus pode te surpreender. De repente você está orando aí por alguma coisa, você está pedindo alguma coisa, você está orando só pela sua necessidade, só para Deus resolver. Deus ele pode te surpreender, como surpreendeu essa mulher. Ele pode te dar o que você está pedindo e além daquilo que você está pedindo. Então, creia, porque Deus é fiel para fazer além daquilo que nós precisamos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus encha o seu lar da sua presença. Né? Creia, Deus é o Deus da providência. Então, tenha fé, seja fiel a Deus, não recue, creia nele, clame a ele, não deixe que essas circunstâncias do mundo roube de você a tua tranquilidade, a tua paz dentro da tua casa. Ore ao Senhor e você verá a glória de Deus na sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo para a amada igreja, deixo para os irmãos, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo, nesse momento. Você vai clamar ao Senhor aí, seja qual for a sua necessidade, aquilo que você está precisando, faça como fez essa mulher. Né? Vá até Deus agora e conte para Ele o que está te incomodando. Conte para Ele o que está te angustiando. Conte para Ele o que está te deixando com medo. Aquela mulher contou para o profeta que a preocupação dela era pagar as dívidas, porque ela iria perder os seus filhos, eles se tornariam servos e escravos dos seus credores. E Deus ouviu a oração. Então coloque diante de Deus a sua oração nesse momento, a sua necessidade, e certamente Deus fará coisas tremendas na sua vida, porque Ele é fiel. Ó Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, orar e clamar a Ti. A semelhança dessa viúva que procurou o profeta Eliseu, e ali colocou diante dele a sua necessidade. E tu orientaste, Senhor, o profeta como ele deveria orientar aquela senhora, aquela mulher. E ali, Senhor, o profeta foi orientado, e ali o profeta, Senhor, disse o que aquela viúva deveria fazer. Ela obedeceu à voz do profeta, fez como o profeta havia falado, e o milagre aconteceu. E assim é, Senhor, na vida daqueles que te obedecem. Quando tu nos pede algo e nós fazemos, quando tu nos manda fazer alguma coisa e nós fazemos, nós cremos em ti, o milagre acontece. Quando nós não recuamos, porque diz a tua palavra que o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, diz que tu, Senhor, não tem prazer nele. Mas que possamos, Senhor, seguir sempre em frente, ouvindo e sermos obedientes à tua voz e ao teu conselho. Então, que possamos ser obedientes, Senhor, à tua voz. Olha aí para os teus servos que estão agora, Senhor, nesse culto, Senhor, online, as necessidades dos teus filhos, aquilo que tem preocupado. Tu sabes, Senhor, que eles possam colocar de dia e de noite diante de ti os seus motivos de oração. E assim como, Senhor, o milagre veio sobre a vida daquela viúva, o milagre venha sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus servos, sobre a casa dos teus servos. E, Senhor, e a bênção seja derramada sobre o lar dos teus servos e dos teus filhos. Por isso oramos nessa noite, declaramos, Senhor, que o teu favor esteja sobre a tua igreja, Batista Nova Filadélfia, esteja sobre a tua igreja, sobre a face da terra, esteja sobre todos os teus servos que se reúnem em toda a extensão do planeta Terra, aonde houver nesse momento, Senhor, um servo teu, uma serva tua, que as bênçãos que alcançou essa viúva,
Que o milagre e a providência que alcançou a viúva alcance a casa dos teus filhos e a vida dos teus filhos. Alcance a tua igreja, no nome de Jesus, porque tu és fiel para realizar além daquilo que nós precisamos. Por isso oramos nessa noite e nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto nesse momento, nossa transmissão, né? Mas eu quero falar com os irmãos. Nós estamos orando ainda de 7 às 8 da manhã. Se você está em casa aí, se você não está indo trabalhar, se você está trabalhando em home office, ou se você não está trabalhando em home office, ou está também só em casa que a empresa liberou, levante-se 7 horas da manhã, aonde você está, na sua casa, e clame junto com a gente. Ore por aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu falei aqui sobre alguns motivos de oração nosso, né? E os motivos de oração são orar pelos enfermos, né? Da nossa igreja. Nós temos aí a irmã Zilda, que está passando, que vai ter que fazer uma cirurgia essa semana no fêmur. Nós temos o pai da Daiane, que teve lá um AVC, uma isquemia, que está lá em Rio das Ostras. Nós temos a Helena, nós temos a Alessandra, nós temos a irmã Cláudia, os irmãos não devem conhecer, mas era uma irmã que estava indo lá na igreja, agora ela está na casa da filha dela, lá para Rocha Miranda. Nós temos também Diácono Alonso, Diaconisa Orminda, todos esses irmãos, né, o Tiago, todos os irmãos aí que estão passando por algum momento de enfermidade. Se você lembra deles, ore por eles nessa oração de 7 às 8 da manhã. Nós vamos orar também pela nossa igreja, para que Deus nos dê autoridade, que Deus sustente a nossa igreja nesse momento. Nós vamos orar também pelos profissionais de saúde, vamos orar pelas famílias das vítimas, né, das pessoas que perderam seus entes queridos, para que o Senhor console os corações. Nós vamos orar também pelo Projeto Siga Jesus e pelas crianças, orar pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, vamos orar pelas pessoas que estão afastadas do Evangelho, que precisam voltar para o aprisco do Senhor. Então, são alguns motivos de oração, mas tem muitos outros motivos de oração. Peça para o Espírito Santo de Deus te lembrar na hora que você estiver orando e clame ao Senhor de 7 às 9, 7 às 8 da manhã, todos os dias, durante esses 30 dias. Hoje é o 19º dia que nós estamos orando, então junte-se nesse propósito de oração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que todos agradeço a presença de todos que conseguiram entrar, né? Nós tivemos um problema aí no início, né? Mas a gente está aí caminhando ainda nesse processo aí de culto online, e às vezes acontecem alguns problemas. Nós não somos profissionais, não temos equipamentos profissionais, e pode acontecer alguma falha, mas Deus recebeu a nossa adoração e o nosso culto. O que importa é buscar ao Senhor com um coração sincero e verdadeiro. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fica na paz, e se você puder levantar suas mãos agora para o Senhor, vamos dizer assim para Deus, que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a presença consoladora do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Hoje eu sempre costumo dizer, né? Aperte a mão do seu irmão, dê um abraço nele. Como a gente não pode apertar, não pode abraçar, você pode mandar uma mensagem aí para o seu irmão aí pelo Zap, mandar uma mensagem no grupo da igreja, né? Mandar aí um abraço online, né? E uma mensagem de bênção aí para o seu irmão. Amém? Que Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estamos aí encerrados em nome de Jesus.